Olá, pessoal! Estamos iniciando a nossa 11ª live e hoje eu vou falar para vocês sobre as noções básicas de um aplicativo que eu uso muito, que é o Spark Post. Então, ele é útil para ajudar vocês a fazer as artes aqui para o Instagram e também, né, para não só o feed, mas também para os stories. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruna e eu ajudo você, que é pequeno empreendedor, a posicionar o seu negócio local no Instagram e assim vender mais. Então fica ligadinho aí que a gente vai aprender muito hoje. Então eu estou testando aqui, gente, uma nova ferramenta, tá? Vamos ver se dá certo. E aí eu vou, porque, né, aqui para eu poder compartilhar junto com vocês a tela do meu celular, porque é pelo aplicativo que eu mais uso. Ele também tem como fazer direto pelo computador, mas pelo aplicativo é o que eu mais uso, acredito que vocês também vão se adaptar aí melhor. Então, a live no Instagram ainda é um pouquinho limitada, então por isso que a gente de vez em quando vai vir aqui para o YouTube para conseguir mostrar, né, utilizar mais recursos para mostrar aí para vocês. Então, antes da gente iniciar, então eu queria só dar algumas noções aqui para vocês, tá? Então, o que que a gente precisa, antes de tudo, ter em mente na hora que a gente for fazer uma arte? Então, a gente precisa ter alguns conceitos aqui definidos. Então, são eles. Então, a gente precisa aí, primeiramente, entender o conceito, né, de camadas, tá? Mas aqui a gente não vai se atentar mais, não vai pensar em camadas como algo muito complexo, tá? É só na nossa imaginação aqui, né, na nossa cabeça que a gente vai ter aqui essa noção de camadas. Então a gente vai ter, né, sempre pensando aqui num fundo, sendo que esse fundo pode ser uma cor sólida, tá? Ou, né, outro tipo de cor, que seria gradiente, né? Mas seria uma cor. Ou a gente pode pensar numa imagem, tá? Seja ela uma foto ou, desenho, tá? Então aqui seria, né, esses 2 conceitos aí de fundo que a gente utiliza, uma cor sólida ou uma imagem. E aí depois disso, a gente tem, as camadas que vêm acima desse fundo, né. Então geralmente um texto, né, para passar a sua informação, mais imagens, ícones, né, e outros elementos aí que a gente quiser adicionar. Então é basicamente assim que a gente tem que começar a pensar quando for montar a arte. Então, primeiro, né, como que a gente começa? Então sempre com o fundo, vai ser o mais importante aqui, tá? Então primeiro o fundo, e a gente vai definir se vai querer uma cor ou uma imagem. O texto, né, para passar a informação que a gente quer, tá? E aqui mais imagens, ou seja, esses são os 3 elementos principais aí que vocês precisam pensar na hora de construir a arte para, o perfil comercial de vocês. Os outros, né, ícones e outros elementos aqui não são, necessários, tá? São, itens adicionais para a gente incrementar essa arte, para tornar ela um pouco mais agradável, com uma cara um pouco mais profissional, tá certo? Então, é essa a ideia aqui que a gente vai trabalhar, tá? Então, dito isso, então, a gente vai lá para o Spark Post. Então, deixa eu até colocar aqui, né? Então, a aula de hoje é sobre Spark Post, né? Então, eu vou dar só as noções básicas. Então, vocês viram lá no meu feed o post, né, que eu postei aí para divulgar a live, então foi o que eu fiz usando essa ferramenta, tá? Então, ela é da Adobe, então vocês podem baixar aí, o app.
E tanto para iPhone quanto para Android, tá. Então ele funciona aí nos 2 tipos de sistema, então não tem vocês não vão encontrar dificuldade para baixar, e como eu disse, né, também funciona aí no desktop, tá certo? Então, ele também é uma ferramenta bem versátil. E eu uso mais o Spark Post do que o Canva, então por isso que eu estou passando aqui para vocês, a noção do Spark Post hoje, tá. Mas a gente pode pensar aí também no Canva mais para frente, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Então é o post, tá, que eu fiz. Então deixa eu aqui, vou interromper. Então é um post que eu fiz, né, para divulgar a live. Então ele tem todos esses elementos que eu coloquei aqui para vocês, e depois que eu ensinar, né, como fazer ele do zero, aí a gente vai, eu vou dar mais algumas ideias aí gerais para vocês também aplicarem, para vocês verem como que funciona o aplicativo, que ele é de certa forma, né, eu acho intuitivo e bem simples de utilizar, bem prático. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Então aqui temos, né, eu vou entrar aqui no aplicativo. Deixa eu só tirar isso aqui, pronto. Tá, então vocês estão vendo aí a minha tela. Então esse é o aplicativo Spark Post, tá. Então ele é bem simples, você pode só fazer um login com um e-mail e senha que você tem, todo o aplicativo liberado para ser utilizado. Então aqui ele já tem alguns modelos prontos, tá, então se vocês quiserem, né, estiverem sem ideias, então vocês podem utilizar aqui, os modelos gratuitos. Então os modelos gratuitos são esses que não têm essa coisinha aí amarelinha, tá, essa marcação amarela, então são os pagos, tá. Mas os que não têm são os gratuitos. Mas aqui a gente vai começar um do zero, né, então aqui para vocês verem, tá. Então, este aqui foi o post que eu publiquei para vocês hoje, tá? Então, vamos começar aí do zero. Então, primeiro, como que eu comecei ele aqui? Então, eu vim aqui nesse mais verdinho, cliquei ali, aí eu venho pesquisar fotos gratuitas, porque esse fundo que eu utilizei é de uma foto gratuita, ou seja, é uma foto de um banco de imagens que a gente pode utilizar sem ter que, pagar por ela, tá. Então a gente vem aqui pesquisar fotos gratuitas, e aí, se eu não me engano, o Spark Post utiliza o Unsplash, tá. Só que aí a gente precisa utilizar palavras-chave em inglês para ele funcionar. Então aqui eu digitei Office, e aí ele vai me dar alguns exemplos aí, tá. Então, vocês estão vendo até esta foto aqui, ó, que vai estar selecionada aí, é legal, tá. Mas eu escolhi essa aqui, ó, essa branquinha aqui que tem essa tela de computador. Então eu escolhi ela, e eu vou ali no canto superior direito em adicionar. Então eu adiciono. E aí ela fica assim, aqui embaixo, olha, que vocês estão vendo rolar aí, é são os tamanhos já pré-definidos que o Spark Post me permite escolher para criar a arte. Nesse caso aqui, desse post que eu fiz, eu escolhi esse do Instagram, o formato quadrado mesmo, tá. Então eu aperto aqui concluído, e aí ele aparece já um texto, tá, pra gente editar, e essa marca d'água, só que essa marca d'água, gente, talvez algumas pessoas não saibam, mas a gente consegue remover.
tá? No início não conseguia não, mas aí agora se você for um usuário, registrado, então é possível, remover. De que forma? Então é só a gente clicar nessa marca d'água e vem aqui embaixo, ó, remover a marca d'água deste projeto. Pronto, tá? Então ele aí removeu a marca d'água. E aí eu vou reposicionar essa foto, então ela não ficou assim, né, lá no meu post. Aqui é só eu com o dedinho segurar e arrastar no posicionamento que eu quero, tá certo? Então aqui eu coloquei mais ou menos assim, né, para ficar a tela, e aí eu usei, né, essa tela que já tá branquinha, já propositalmente, né, que eles colocam esse tipo de foto, pra gente escrever alguma coisa na tela como se fosse realmente, né, passando recado ou se fosse algo ali que a gente estivesse usando, tá? E aí então eu coloquei o texto, né, então aqui a gente pode clicar 2 vezes ou ir lá em editar. E aí eu escrevi, o título, né, da live, Spark Post, noções básicas. Noções básicas. E concluído. Então aqui a gente, né, arruma aqui, tá, então eu puxei essa alcinha que aparece aqui na lateral para que o texto, né, fosse para baixo. E aqui a gente posiciona, pode ser com o dedo mesmo, né, arrastando e, posicionando, e ele também permite, olha, aqui se a gente vier nesse menuzinho aqui, ajustar, vem aqui nesse cursor, então ele permite que a gente faça um ajuste mais fino, né, porque se a gente estiver utilizando o celular, a gente não tem mouse, então às vezes fica um pouco difícil. Então por isso que ele tem esse recurso, para a gente conseguir, posicionar aqui de forma melhor, tá? Concluído. Então, esse foi o título, tá? E aí eu escolhi a fonte também. Então a gente vem aqui, fonte, e ele já tem algumas opções aqui pra gente, tá? Tem até sugere até algumas, né, a gente pode acatar a sugestão ou escolher outras, tá? Vamos fazer um pouquinho diferente aí do que eu fiz. Eu vou escolher essa Bebas aqui, tá? Então pode ficar algo assim. Para vocês verem que tem outras opções, tá. E aí eu gosto também de escolher já de cores, então eu sugiro que vocês façam isso no perfil de vocês, que aí já fica pré-definido, né, para vocês utilizarem aí, nas artes que vocês forem fazer. Então é só a gente vir aqui em cores, a gente vem aqui em cores, né, e pode escolher essa aqui, por exemplo, tá. Ele não tá me dando o rosinha ali, mas depois a gente arruma. E aí eu coloquei, né, aula ao vivo, então a gente vem aqui, ó, no maisinho, adicionar texto, adicionar texto, e a gente vai colocar aqui, aula ao vivo. Aí novamente, só puxar a alcinha aqui, então ele fica ali, né, colocou tudo em uma linha só. A fonte, né, a gente pode manter ou mudar, o tamanho vou diminuir um pouquinho, colocar aqui uns 115, concluído. Aí, qual a jogadinha que eu fiz aqui para ficar aquela letra vazada? Então eu dupliquei, venho aqui em editar, duplicar, venho em efeito,
e vai ter aqui contorno, tá, preenchimento transparente. Então, ó, voltando aqui, aqui, contorno. Esses 3 pontinhos aí de para ajuste que apareceu, então é o que eu vou selecionar. Deixa eu fechar aqui uma coisinha, pronto. Tá, então é ali que a gente vai, contorno, então preenchimento transparente, a gente seleciona, então ele fica com a letrinha vazada, e a gente pode brincar aqui com a espessura da linha, né, então ela vai ficar mais ou menos grossa, tá. Então aqui a gente pode deixar no 15 mesmo, concluído. Cor, né, eu não quero essa cor, então ali eu usei, né, o rosinha. Aqui também vou alterar para o rosa. E aí é só questão de posicionar. Então eu fiz o posicionamento para ficar com aquele efeito, tá vendo? Então parece que é um sombreado, mas na verdade são, 2 terços ali deslocados um pouquinho para dar esse efeito. Aqui é a mesma coisa, tá? Então aqui eu coloquei também efeito, coloquei sombra. Então vocês viram que a sombra foi, né, da mesma cor, tá? Então eu venho novamente aqui em cor. Agora ele tem 2, né, 2 opções aí de esquema de cores para mim, tá? Então é só eu vir aqui também nos 3 pontinhos para fazer a modificação. Opa. E venho aqui no preto, porque eu quero preto de como sombra, tá, não quero da mesma cor. E concluído. Se vocês quiserem errar alguma coisa ou não gostou, quer ver a diferença de uma, composição para outra, então é só vir aqui nesse botãozinho verdinho e desfazer. Então olha lá, tá vendo? A cor, né, dessa cor e assim pra gente ver a diferença. Ou, né, você pode ir desfazendo até, chegar no ponto que você acha que errou, que você quer recomeçar dali, tá. Então é o desfazer normal. Então aqui a gente aplicou, né, os 2 conceitos principais que eu falei ali para você. Então o fundo, que eu não escolhi uma cor sólida, eu escolhi uma imagem, e o texto. Então é isso o básico, tá. Então a partir daí o que a gente quiser adicionar, então, por exemplo, vocês se fossem, oferecer um serviço ou produto, então é interessante colocar aqui a foto do seu produto ou uma foto sua ou do seu negócio, tá. Então é interessante você colocar aqui uma foto sua ou do seu negócio para ficar, para mostrar, né. Aí vai depender da sua estratégia, o que que você vai colocar na legenda, né, e tudo mais, tá. Mas a ideia seria essa aqui. Eh, tá certo, gente? Então já aplicamos aí os 2 conceitos, tá. Se fosse aqui um fundo, de cor, né, o que que eu faço? "Ah, não gostei, eu quero uma cor sólida". Então é só eu clicar aqui nessa foto do fundo, e vir aqui, ó, substituir, e aí vai ter cor sólida. Então eu posso colocar uma cor da paleta, né, que eu escolhi, tá. Então posso deixar esse aqui, por exemplo, e concluído. Aí eu vou lá no desfazer, ó, e vejo como que tá o antes e depois, tá? Se fosse o caso aí, se vocês tivessem dúvida do que usar. Então vamos lá, imagem. Então o que que eu fiz? E outra coisa que eu gosto muito do Spark Post, vamos supor, você começou a criar a sua arte no formato quadrado, mas no meio do caminho você muda de ideia, você quer fazer no formato retrato. Então ele permite que você altere, gratuitamente, tá. Diferente do Canva, o Canva pra gente mudar de ideia no meio do processo, só se a gente pagasse o premium deles.
na versão gratuita a gente não consegue fazer, tá. Então a gente teria que começar do zero a criar uma nova arte, então é por isso que às vezes eu não gosto tanto do Canva. Então a gente vem aqui, ó, redimensionar e escolhe retrato do Instagram. Então ele já faz aí as adaptações para o tamanho, né, novo que a gente escolheu, tá certo? Se fosse stories, então era só escolher stories, e aí ele vai você pode ir modificando aí, escolhendo o tamanho que você achar, né, melhor, tá? Mas vamos aqui ficar no Instagram mesmo, no quadradinho. E aí eu adicionei uma foto minha, né, então como que eu fiz isso? Eu venho aqui no maisinho, adicionar imagem, e aí eu escolhi da minha galeria, tá, na biblioteca de fotos. Deixa eu ver aqui. Então eu coloquei, acho que foi uma dessas aqui. A gente escolhe a foto que quer, e aí escolhe mover livremente. Tá vendo? Ela veio com fundo, né, então o bom agora aqui do Spark Post é que eles liberaram, pra gente remover o fundo, então ainda é uma versão teste, por isso que tá esse beta aqui em cima, tá, mas ele tem funcionado muito bem, eu tenho gostado bastante. Então é só a gente escolher remover fundo. Olha lá, um milagre, né, então ficou bem certinho. E aí a gente dimensiona aqui no formato que a gente quiser. E aí vocês estão percebendo que eu tô, né, imagem original, com o dedinho, né, para o outro lado. Só que o, o monitor, né, tá do lado contrário. Então o que que eu faço? Ou eu teria que espelhar a imagem de fundo, né, a foto do fundo, ou eu espelho a minha imagem. O que que significa espelhar? É a gente vir aqui, ó, ajustar. Aí vocês estão vendo aqui esse girar no sentido horizontal, né, e tem o girar Vzinho, que seria o vertical, tá vendo? Até cliquei sem querer aqui. Então é esse horizontal, tá vendo? Então aí ele fica aonde eu quero, tá? Vamos até testar aqui no fundo, para ver se daria. Tá vendo? Olha lá, aí ele fica espelhado também. Só que aí a maçãzinha muda, né, então aí dá para ver, né, fica muito na cara que foi algo, espelhado. Então por isso que às vezes eu prefiro espelhar a foto, né, do produto ou a nossa foto. Então aqui desfazer, então desfez. Então eu venho aqui, escolho a minha foto, então eu vou girar, é a minha foto, tá, então pronto. Aí eu posiciono aqui, né, para ficar bem certinho, dá para aumentar um pouquinho mais aqui, né, deixa eu ver o tamanho dessa aqui, né, 70, ok. Tá, então foi assim que eu fiz aí o básico. E aí também faltou, né, que eu adicionei ali a data e a hora, então também adicionar texto, 19/1, concluído. Então vocês percebem que aqui quando a gente adiciona um novo texto, ele pega já a última configuração que a gente fez, tá. Então eu não quero assim, né, porque eu vou mostrar outras formas aqui para você. Então a gente vem em efeito e tira o efeito, tá, deixa sem nada selecionado. Para a data eu coloquei uma forma, então vem aqui forma, então ele tem, olha, vocês podem ir aqui brincando, né, escolhendo, né, um formato aí, que vocês gostariam, que teria mais a ver com o tipo de post que vocês estão fazendo. Eu aqui escolhi o quadradinho mesmo, tá, o basiquinho, e modifiquei a cor, né, agora eu não lembro se a cor estava, acho que estava o rosa mesmo, né. Então aqui eu altero, onde estava esse rosa clarinho estava branco, né. Concluído, tá. Então aqui eu posso mudar a fonte, eu vou colocar uma outra fonte aqui. Não, não gostei dessa.
Cadê? Né, vou colocar essa aqui. E aí a gente já vem aqui no tamanho, para ver se tá ok. E espaçamento, e aqui eu vou alterar o espaçamento dessa do quadradinho. Então é aqui, o forma. Então é só eu ir com o dedinho e aumentar ou diminuir ali de acordo com o que eu quero, tá. Então eu vou colocar aqui uns 50, concluído. Ah, então tô achando que ficou meio grande, então eu diminuo o tamanho, né, então deixo aqui, posiciono mais ou menos aqui nesse cantinho que tá vazio da foto, e vou duplicar isso aqui. Então editar, duplicar, editar texto e coloquei a hora. E eu coloquei ele um pouquinho menor do que a data. E também com outra cor. Então eu deixei, né, com essa corzinha aí. Concluído. Aí aqui eu vou ajustar com esse ponteiro, por quê? Para ele me dar um ajuste mais fino aqui. Aí eu posso ir aqui na data e ver se tá no meinho, tá? Que ele não tá deixando, porque tá muito pequenininho. Mas se eu aumentar aqui, tá vendo que apareceu uma linha azul? Então essa indica o meio ali da outra arte, tá? Então eu achei o meio, então eu volto para o tamanho que estava. Mas ele não foi, né? Tem hora que ele faz isso. Então aí a gente vai no meio aqui, no ajustar mesmo. Tá? Analisa aí mais ou menos o meinho. Ah, então foi assim que eu criei. E aí os outros elementos foram, além, né, eles não são essenciais para a gente criar a nossa arte. Então onde que a gente vem aqui no Spark Post? Então a gente vem em adicionar ícone. E aí eu coloquei alguns elementos, né, então a gente pesquisa que ele aceita esse aqui aceita pesquisa em português, tá. Então Instagram, então eu peguei um ícone aqui qualquer do Instagram, adicionar. Aí a gente também aqui nessas bolinhas, a gente redimensiona do tamanho que a gente quiser, posiciona. Nessa bolinha aqui que gira, a gente pode, né, girar o nosso ícone, tá. Então eu deixei mais ou menos assim, diminuir um pouquinho mais. E a cor dele também, né, foi esse azul, e aí eu mexi na opacidade, né, que é pra dar aquele efeito como se fosse, eh, como se fizesse parte integrada ali do monitor, né, da arte, tá, para dar essa impressão. E aí eu venho aqui em ícone, né, depois no Instagram, então a gente pode colocar um coraçãozinho, e outros elementos, né, de compartilhar, então acho que eu coloquei esse aqui também, ó, adicionar. A gente pode escolher selecionar mais de um, tá, para adicionar ao mesmo tempo. Então aqui reposiciono, diminuo, mudo a cor, a opacidade, então eu coloquei algo em torno aí de 35. E aí coloquei um outro ícone também. Só que esse me deu um pouquinho mais de trabalho para procurar, eu só achei ele em inglês, tá. Eu coloquei aí sparkle, e aí ele aparece, né, esses como se fosse fogos de artifício, né, esses brilhinhos aí. Então vou escolher, né, vamos escolher esse aqui. Então diminuo, opacidade,
35, cor, colocar o azul, e aqui esse aqui eu vou girar, tá? Pronto. E colocar ele ali no cantinho. Venho aqui em ajustar, eu quero um pouquinho mais deslocado aqui, pronto, tá? E coloquei um mouse também, então também foi em ícone. E aí eu venho aqui, clique, tá? Então a gente escolhe um mousezinho aqui, um cursor, né? Diminuo, altero a cor e esse eu não mexi na opacidade não, eu deixei ele desse jeitinho mesmo, tá? E coloquei a minha o meu arroba, né. Então eu venho adicionar texto, isso também eu sugiro que vocês façam no de vocês, né, sempre acrescentar aí o arroba de vocês, porque caso seja compartilhado, então as pessoas sabem, eh, de qual perfil que é. Aqui eu não quero nenhuma forma, cor eu deixei azul, a fonte, né, eu vou colocar uma mais gordinha aqui, né, pode ser essa aí. E ou ajustar o tamanho, então sempre menorzinho, tá? Concluído, pego aqui e coloquei ele, né, posicionado ali embaixo, tá? Deixa eu ajustar aqui com o ponteiro. Ah, então vocês podem posicionar, né, num local aí, acho que eu prefiro aqui embaixo. Tá, então é esse o processo que eu segui, então aqui já estaria pronta a arte, tá. E aquela coisinha também que eu coloquei embaixo do aula ao vivo, também foi um ícone. Então eu venho aqui linhas, né, linha ou linha, acho que foi linha, isso. E aí a gente pode escolher, né, alguma aí que vai achar que vai ficar mais interessante, né. Colocar até essa aqui para mudar. Então, novamente, a gente reposiciona aqui, redimensiona, altera a cor, aqui também eu mexi na opacidade. Tá, então aí são, né, fiz um pouquinho diferente do que eu fiz, mas seguindo aí o mesmo raciocínio, tá, só com alguns elementos diferentes, mas o raciocínio é o mesmo. E aí tá pronto, tá. Então se você chegou no resultado que você queria, então o que que você faz? É só você vir aqui no canto superior direito, nesse ícone aqui, e vem aqui ó, salvar imagem. E aí pronto, ele vai salvar na sua galeria, e aí você já pode publicar, tá. Ele também já permite, compartilhar diretamente nas redes sociais, tá, se você quiser. Mas eu gosto sempre de salvar primeiro, né, porque eu faço a previsão do feed, e aí então eu coloco lá na previsão, e aí depois que eu vou, e publico, direto pelo Instagram, tá. Então, pessoal, esse aí seria, né, as noções básicas para vocês conseguirem utilizar o Spark Post. Então ele fica bem, né, ele é bem útil, né, bem facinho de usar, tá? Então, com essa noção de elementos, então fundo, uma imagem e texto, né, então vocês vão conseguir aí fazer a maior parte das artes que vocês
precisam e ficando aí com uma carinha, né, mais profissional, tá. Então, como eu disse, aqui em cores, então ele já tem paletas pré-definidas, tá, para vocês escolherem as cores, né, que tem a ver com a logo de vocês, com o negócio de vocês, que vocês vão, gostar mais, então vocês não precisam nem se preocupar tanto em vocês combinarem as cores, né, então isso que é o legal dele, ele já facilita, né, isso pra gente, tá. Então salvado, né, e aí ele fica salvo aqui na nuvem do próprio Spark Post, então isso também que é legal, então isso aqui já vira um template, tá. Então se eu vier aqui voltar, então eu posso, né, mais tarde vir aqui, ó, e editar ou duplicar, então eu gosto às vezes de duplicar, né, uma arte, um template para quê? Porque aí eu posso modificar alguns elementos só, não preciso, jogar todo o meu trabalho fora, eu posso excluir só alguns elementos e reaproveitar o trabalho que eu já tive. Então aqui eu venho, removo a marca d'água. Então, por exemplo, se eu quisesse também fazer uma arte exclusiva para os stories, né, vocês viram que eu repostei nos stories a própria arte do feed, mas se eu quisesse fazer algo específico para os stories, era só eu vir aqui redimensionar, escolher Instagram Stories, e aí, obviamente eu vou precisar reajustar aqui algumas coisas, tá. Mas ele dá a opção aí, né, para eu modificar, né, sem precisar, ter o plano pago do Spark Post nem nada, tá. Então ele permite aí que eu faça as modificações. Outra coisa, né, se eu quiser, por exemplo, agrupar, essas 2 artes aqui, ó, eu posso selecionar vários, escolhi a data e o horário, por exemplo, porque eu quero arrastar, mexer os 2 juntos. E eu venho aqui próxima, agrupar. Pronto, concluído. Então ele agrupou esses 2. Então olha lá, eu posso movimentar, né, eu posso movimentar os 2 juntos, tá, para eu não correr o risco mais de perder essa configuração, tá. Então aqui eu vou, voltar. O que é legal também do Spark Post, então se a gente vem aqui, olha, eh, layout, então ele tem aqui design, então ele já tem também alguns designs pré-definidos para modificar a cara do que a gente criou, e aí também ajuda a deixar mais profissional. Então a gente pode ir testando, né, olha só que legal, aí já mudou o esquema de cores, tá, vai mudando aí as fontes. Então você pode ir brincando aqui, passando por todos, olha, todas as opções, né, e testando e vendo o que que fica melhor, o que que combina, né, porque tem alguns que vai modificar demais, aí você vai ter, às vezes, um pouco mais de trabalho para reajustar tudo, então não vale tanto a pena. Mas é interessante aí vocês, brincarem, né, com o aplicativo, se familiarizarem, verem o que que vai ficar legal, o que que não vai. Tá, então aqui, por exemplo, esse eu também achei bem legal, tá. Então mudou o esquema de cores, ele aplica um filtro, em cima, tá. Então tem alguns, né, mais sutis, outros um pouco mais, eh, que modificam mais mesmo, né, a arte, tá. Mas aí é para ir brincando, tá, gente. Então fica, né, a critério de cada um, tá. Aqui eu vou cancelar. Então, com essas noções, vocês vão conseguir fazer, né, aqueles posts do tipo meme, do tipo duelo, né, que eu já, citei para vocês, né, em uma das lives, se eu não me engano, foi na de análise de perfil. Então, aqueles posts todos que eu fiz, que eu apresentei, eu fiz usando o Spark Post. Então, todos aqueles posts que eu fiz usando o Spark Post. Então, foi tudo aqui nesse aplicativo, né? Eu gosto bastante dele, tá? Eh, Vamos lá, tá? Então, foi isso aí que eu fiz, né? Então, vamos criar aqui. Tem alguns modelos, então vocês podem vir aqui, ó,
Ele também permite algumas animações, mas isso pode ser tema para outra live. Tem aqui alguns modelos do tipo colagem, tá, gente? Eu tô com a janela aberta aqui, por isso que tá voando, assim, meu cabelo. Tá ventando muito aqui. Sazonal, tá? Então ele vai, oferece já algumas coisas pré-definidas, né, que dá pra gente reaproveitar. Então, por exemplo, vamos pegar esse aqui, deixa eu ver. Ó, esse aqui, por exemplo, esse aqui para stories fica bem legal, né. E, o Mojo também faz isso, mas ele para ter essa fonte aqui, a gente precisa pagar o aplicativo, ele não faz gratuitamente. Então aqui já a gente teria uma opção, gratuita. Vamos pegar um aqui e modificar, né, por exemplo, a gente pode pesquisar aqui também, né, algo em promoção. Então vamos pegar aqui um modelo gratuito e modificar. Vamos ver se tem algum. E é sempre bom a gente já ter uma ideia, né, do que a gente vai fazer antes, né, para pegar um formato parecido, tá. Então aqui, por exemplo, esse. Então personaliza este modelo. Então vou retirar a marca d'água. Então o que que tem aqui? A gente tem uma foto, né, uma imagem aqui no fundo, um texto e alguns elementos aqui, tá. Então só tem que tomar cuidado, eh então aqui, ó, isso aqui tudo é uma foto, tá vendo? Então aqui, você pode vir aqui substituir e escolher uma foto do seu produto, tá? Então você iria aí na sua biblioteca de fotos e escolher uma foto, do seu produto, tá? Então aqui vou pesquisar fotos gratuitas. Então, por exemplo, eh, se eu vendesse sapatos, então era só eu substituir aqui e mudar pela foto, né, por uma foto representativa aí, né, porque que seria só um post para chamar, né, para a promoção, tá. Não significa necessariamente que você aqui vai colocar todos os vai fazer um para cada produto, né, isso aqui seria para você chamar atenção para promoção, que você entrou em promoção. Então você poderia acrescentar também aqui quanto, né, toda a loja até. Aí aqui por que que eu vou separar, gente? Porque ele não permite ainda que a gente, né, faça edições diferentes em cada texto, não fica tão bom. Aqui espaçamento, não quero esse espaçamento. Isso. Aqui fonte, deixa eu ver. Toda loja até, aí eu vou colocar aqui, sei lá, 60%. Aí vocês coloquem a porcentagem do desconto, né, que vocês estão dando, para ficar maior. Então aqui eu preciso reposicionar, então aqui, ó, você vê que ele já ajuda também a marcar o meio, né, então aqui seria o meinho da minha arte, do meu quadradinho, tá. Então eu posso arrastar para cima mantendo no meio, esse aqui vem para o meio mesmo, e os 60% aqui.
para chamar a atenção, tá? Aqui eu posso modificar até a cor. E na mesma coisa, aqui a qualquer momento vocês podem modificar a paleta de cores, tá? Para ficar de acordo com o perfil de vocês, tá? Então aqui vocês podem deixar, aí vai brincando aqui, vai mexendo, tá? Então aqui seria, né, um tipo de um post, aí como eu falei, a gente pode vir aqui em design, ó, e ver tudo que ele vai oferecer pra gente, né, se a gente vai gostar aí de outra configuração, igual essa aqui, gostei, ficou legal. Essa aqui seria, né, uma letra aí de Halloween, né, não é tanto propósito. Então a gente pode ir escolhendo, ó, essa aqui também gostei, ficou bem legal, né, então aí seria a mesma coisa, você escolhe esse design, se você quiser alterar o esquema de cores, é só você modificar. Aí a gente vai passando aqui e vendo todas, né, então vou deixar esse aqui, gostei. Redimensionar, então a mesma coisa, quadrado, né, 1 por 1, é o mesmo aqui do Instagram, então vocês viram que não modificou o tamanho. Stories, tá, retrato, então essas são, né, os principais aqui que vocês vão utilizar, porque o nosso foco sempre vai ser o Instagram, como a página do Facebook já é conectada com o perfil do Instagram, então a gente consegue jogar automaticamente o que a gente publica no Instagram, vai lá para o Facebook, tá certo, pessoal? Então essa aqui que é a aula de hoje para dar noções básicas aí para vocês, né, para dar noções básicas para vocês do Spark Post. Então é um aplicativo que eu uso muito, tá? Justamente por causa dessa facilidade da gente conseguir modificar, os tamanhos das artes, né, então eu acho que isso facilita muito o, processo de criação, tá. Então eu acho que ele facilita bastante o processo de criação, e me dá essa liberdade, né, de modificar, e como eu uso muito tablet para fazer essas artes, então eu também acho que ele funciona bem, ele não é pesado, ele tem todos os recursos também pelo tablet, mas como eu falei, você pode usar pelo celular e pelo computador também, né, seja notebook ou desktop, que ele também funciona. Ele é um pouquinho diferente no computador, mas nada tão diferente assim que você não vá se adaptar, tá. Então ele me ajuda bastante, acredito que é uma ferramenta que também vai ajudar vocês, porque essa é uma das dúvidas, né, das reclamações aqui que eu mais recebo, que é: "Ah, eu não sei usar a ferramenta, eu não sei fazer arte, eu não sei fazer o post". Então tá aqui o passo a passo para você conseguir, né, para você já sair dessa live, se ainda não tiver o aplicativo, baixar e conseguir usar e fazer posts aí, né, para o seu perfil comercial e ter ainda isso. Se você tem dúvida, você pode deixar para mim nos comentários, tá? Ou me mandar mensagem, me mandar direct, que eu vou responder lá, vou ver a sua dúvida e vou te ajudar no que você precisar. Então, pessoal, vamos encerrando por aqui a nossa 11ª live, né, aí, começando bem, né, o ano de 2021, então estamos conseguindo ser consistentes aqui nas nossas lives. E, né, desejo a vocês uma boa noite, uma ótima semana, né, que todos nós consigamos aí realmente cumprir todos os nossos objetivos. E até semana que vem na nossa próxima live.